Pronto, vamos voltar mais uma vez. Último retorno, tá? Último retorno, a gente vai encerrar daqui a pouco. Então, eu estava falando com vocês sobre o experimento do Stanley e do Milgram. Então, ele colocava algumas pessoas como professor, pensando que eles eram a autoridade no experimento, mas os alunos, eles eram cúmplices do experimento. Esses alunos, eles ficavam presos em alguns fios, como se eles fossem ganhar choque, em uma sala. Aí tinha um vidro, uma divisão de vidro, e o professor ficava em outra sala com uma caixa de botõezinhos de voltagem diferenciada. Então, era lido no microfone uma pergunta. Vamos supor, uma pergunta aleatória. Quem descobriu o Brasil? O aluno dava a resposta errada, de propósito, porque ele fazia parte do experimento. Quando ele dava a resposta errada, ele tinha que ganhar um choque. E essa voltagem do choque, ela é progressiva no experimento. Cada pergunta errada que o aluno disser, vai aumentando a intensidade do choque que é ministrado sobre ele. Só, gente, que eles não estão ganhando choque nenhum, tá? É tudo uma pegadinha. Só que quem é o professor, ele é um sujeito, ele é um cobaia que ele não sabe disso. E aí, o que acontece? Ele vai aumentando a quantidade de choque e ele vai, às vezes, se sentindo incomodado, porque quem é aluno grita, fala que está morrendo, fala que está sentindo uma dor muito forte. Tem um dos candidatos, um dos alunos fictícios, que chega a dizer, antes de sair, de entrar na sala, que ele tem um problema cardíaco, se aquele teste não ia fazer mal para ele. Mesmo assim, gente, os professores continuam dando choque. Então, a gente estava pensando, a gente estava trabalhando agora há pouco sobre a questão da obediência, como quem obedece. Nós obedecemos porque a gente se conforma com a figura de autoridade. Agora, a gente está trabalhando o processo de obediência na cabeça da autoridade. Quem manda gosta de ser obedecido. Quem manda, quem é autoridade, gosta de punir. Em algumas circunstâncias, eles sentem prazer punindo. E mais, quem estava aplicando o teste falava assim, não, se acontecer alguma coisa com esse aí, se ele passar mal, a gente se responsabiliza. Então, esses sujeitos que fizeram o papel de professor, eles deram choque até, achava que estava dando choque, né? Até nesses candidatos que eram os alunos, pensando assim que eles estavam fazendo certo. Isso é um achado. Cadê? Onde que eu estou para poder ir para frente? Aqui. A conclusão desse estudo é de que quanto mais um indivíduo obedecer ou dizer que não tem escolha, mais a responsabilidade do experimentador é aumentada e o desejo de controle de quem faz o papel de autoridade aumenta. Esse experimento, ele foi legitimado na época que o Milgram fez isso, e ele chegou a ser comparado com as figuras nazistas. Por exemplo, que comparação que eles fizeram? Gente, o Hitler ficava lá no quartel-general dele lá, ele não ficava o tempo todo com os seus capitães de guerra, ele estava longe, mas ele dava ordem para matar judeu, ele nem estava perto, não era ele que ligava as câmeras de gás, não era ele que ateava fogo em ninguém, não era ele que matava ninguém, ele dava ordem e as pessoas matavam.
Por quê? Obediência a uma figura de autoridade. Olha como isso é forte. Ele pode estar, inclusive, à distância que ele é obedecido. Então, aqui nesse slide vai falar quais são os fatores que influenciam a obediência. Quanto mais próxima estiver a figura de autoridade, maior é a obediência. No caso o exemplo que eu acabei de dar do Hitler, ele estava distante, mas ele já tinha um controle muito maior sobre essas pessoas. Esse fator de obediência aqui está falando sobre o experimento, né, do Milgram. O experimentador ficava na sala onde o professor ficava dando choque nos seus alunos. Então ele não tinha, era como se ele não tivesse escolha. O experimentador falava, dá o choque. Nossa, mas eu já aumentei muito a voltagem. Dá o choque. O seu papel é dar o choque. Então, quanto mais próximo tiver a figura de autoridade, maior é a obediência. A legitimidade. Aí sim entra no exemplo que eu dei do Hitler. Quanto mais reconhecida for a autoridade, maior é o nível de obediência. Eu falei, por exemplo, agorinha, que os políticos são exemplos de autoridade. Algumas pessoas fizeram uma careta, como quem diz, política autoridade? Esse povo corrupto. Realmente, os políticos de hoje, com o perfil que eles têm hoje, eles estão perdendo a autoridade. Eles já estão caindo no ridículo. Mas a figura de autoridade, quando ela é reconhecida, há obediência. A proximidade da vítima. No caso do experimento, eles não tinham contato visual ou só auditivo. Eles ouviam as vítimas gritar, mas eles não viam as pessoas lá dentro. 100% dos participantes atingiam a voltagem máxima, mas quando a vítima era vista, aí o percentual descia. Eles não aplicavam muito choque. Para com isso. A pressão do grupo. Milgram também colocou a situação de 2 sujeitos junto com o experimentador. Então, quando isso acontece, quando só 10% dos participantes vão infligir a potência máxima, porque um participante conversando com o outro pode diminuir ou aumentar a pressão sobre o sujeito do experimento. A maioria das pessoas se recusou a ultrapassar a metade da escala de choque, e isso anulou o efeito de autoridade do experimentador. Quando é em grupo, pode anular a obediência. Olha que interessante, é muito mais fácil quebrar uma regra quando a gente está em grupo do que quando a gente está sozinho. A gente se sente mais poderoso. Por falar no Hitler, tem um documentário que chama Efeito Lúcifer. Perdão, não é do Hitler não, estou falando o nome errado. Essa carinha que está ali no Efeito Lúcifer é a carinha do Milgram. O estudo dele sobre obediência ficou muito famoso. Essa caixinha que está aqui nessa foto, ó, gente, são os números de choques, as voltagens que iam aumentando. Então, aumentava pra caramba. O choque começava nessa pequena voltagem aqui e ele podia chegar a uma voltagem altíssima. Então, o documentário chama Efeito Lúcifer. Quem tiver curiosidade e quiser assistir, esse documentário mostra tudinho como que foi esse experimento. Esse estudo aí fez com que todo mundo entendesse que a obediência acontece quando as pessoas não se sentem responsáveis pelo que vai acontecer. Eu não sou responsável, não, o povo aqui que está mandando eu fazer isso, então eu vou fazer. Então, as pessoas, elas são influenciadas a cumprir ordem, a aceitar uma ordem, se ela não tiver peso de consequência, do que ela vai colher como consequência. E aí, por último, Júlia, vem falar sobre o inconformismo aqui comigo. O que é o inconformismo? É quando, na história, aconteceram algumas mudanças, algumas revoluções. Por quê? Porque algumas pessoas não respeitaram as normas. Essas pessoas são conhecidas como inconformistas. Através desse inconformismo que aconteceram mudanças históricas. Se ninguém tivesse, como o Guilherme falou, dado um grito,
a história não teria mudado. Então, alguém algum dia pensou, tá errado isso. Essa pessoa tinha o quê? Um pensamento de crítica social. Ela não se conformava simplesmente com a regra. As minorias, como eu falei agora há pouco, o efeito sobre isso nas minorias é porque a minoria não está satisfeita de ser maltratada, de ser subjugada pela maioria. Se a minoria não está satisfeita, ela pode acabar se juntando em grupo e se tornar um pouco mais confiante e segura ao longo do tempo. Então, o que eu falei com a Júlia, ai, que ódio eu tenho de fazer esse negócio. Eu falei com a Júlia sobre inconformismo, é a respeito disso, que não significa que todas as pessoas agem dentro da conformidade social. Algumas pessoas podem sim agirem de acordo com o que é chamado de inconformismo. Até que enfim eu consegui chegar onde eu estava. Meu filho, você precisa fazer eles pararem de fazer barulho. Como conclusão, olha só, tem uma estrutura aqui que conta um resuminho da nossa aula de hoje. O que é influência social? É o processo pelo qual as pessoas modificam seus sentimentos, as suas emoções, os seus comportamentos. Isso pode acontecer em três formatos padrões. Tá vendo que as setas são em vermelho? Pode acontecer pela normalização, ou seja, acontece um processo onde as pessoas estão dentro de um grupo e as normas do grupo ainda não existem, mas o grupo começa a criar essas normas. Pode acontecer pelo conformismo, quando uma pessoa muda seu comportamento por causa do efeito de outra pessoa ou de outro grupo. Ou pode acontecer pela obediência, quando uma pessoa se sente responsável por alguma ação e ela está sobre a ordem de uma autoridade, ela vai obedecer. Então, as três formas de influência social padrão que existem é a normalização, o conformismo e a obediência. E por que o inconformismo vem junto com a inovação ali em amarelo? Porque é um processo que visa mudança. Não são todas as pessoas que se encaixam dentro desse tipo de processo padrão aqui, que são esses três processos que nós explicamos. Existem algumas pessoas que adotam novas atitudes, pensam diferente e fazem inovações e fazem mudanças dentro da sociedade. Pois bem, esse slide do Prezi, o link dele está disponibilizado já na plataforma, se vocês quiserem acessar depois e ler direitinho, para a gente tirar dúvida na próxima aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre influência social, nós vamos repetir alguns conceitos para vocês entenderem um pouco melhor, porque hoje eu passei bem por cima. Por que eu passei bem por cima? Porque eu quero que vocês assistam o documentário que eu vou falar sobre ele agora. Lembra que eu falei no início da aula de hoje dos 38 pontos que vão compor a nossa primeira VA? Então, é esse trabalho. Anota aí para vocês entenderem. Eu tô brincando, dá para depois assistir o vídeo e ver o que eu falar. O que vocês vão fazer? Vocês vão assistir um documentário que tem no Netflix, que se chama The Push, o empurrão, a tradução. O ato de empurrar. Esse documentário faz um experimento, é uma experiência que é feita e apresenta conformismo, obediência, qual que é as outras coisas? Normalização, apresenta todos esses conceitos que nós trabalhamos hoje, tá? Sobre influência social. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês assistam o documentário com essa visão crítica, baseado nesses conceitos que nós conversamos e apresentamos para vocês hoje. Onde é que vocês vão perceber a conformidade? No momento que a pessoa tal do documentário fez isso. Onde que tem submissão? Quando fulano faz isso assim, assim. Então, à medida que vocês forem assistindo, vocês vão lembrar. A professora falou isso aí.
É isso aí que você tem que escrever. Vocês vão elaborar um relatório linkando o documentário e os conceitos que foram apresentados sobre a teoria. Pode ser em dupla, pode ser individual. Eu vou colocar um ícone na plataforma para vocês inserirem os anexos de vocês para eu corrigir. O prazo disso é de agora que vocês assistirem o documentário até a semana da prova, ou seja, até a semana do dia 14 de setembro ainda. Então ainda tem um bom prazo. Semana que vem, se você já tiver assistido o documentário e fizer um pequeno esboço do que pode ser seu trabalho, na hora da aula a gente vai discutir e você pode ir complementando o seu trabalho. Então não se preocupem em anexar o trabalho de vocês essa semana, porque na semana que vem a gente vai discutir um pouco mais sobre o assunto e vai comentar sobre o documentário. Eu fiquei me coçando aqui para falar sobre o documentário várias vezes, mas o ideal é que vocês assistam para depois a gente conversar, tá bom? Alguma pergunta a respeito do trabalho? Tem algum formato específico que é para mandar ou pode ser de qualquer jeito? Do jeito que vocês preferirem, eu não vou exigir isso, não. Eu só acho assim, que vocês devem pensar o seguinte: é um trabalho que vale 38 pontos, quase 40 pontos. Então, não são 2 parágrafozinhos que vão ser satisfatórios, vamos combinar? Né? Então, assim, eu não quero que vocês façam 8, 10 páginas, aqueles trabalhos imensos, uma teoria sobre o assunto. Não, mas eu quero que vocês sejam bem detalhistas em cada definição, em cada conceito, há uma forma de vocês citarem o que vocês assistirem no filme. Vocês podem pegar slide por slide e falar, isso aqui tem tal cena, esse outro slide tem tal cena. Pode ir fazendo esse link que fica legal. Ok? Eu vou falar sobre o trabalho de novo na aula que vem, inclusive porque também não estão todas as pessoas aqui hoje. Eu vou colocar o link explicando lá, descrevendo o que é a atividade, mas eu vou ter que explicar de novo na aula que vem para quem não veio. Se alguém perguntar para vocês também, vocês já sabem o que é, vocês podem me ajudar a divulgar. Tá ok? Muito obrigada, então, para todo mundo que ficou comigo até agora e participou da aula. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, professora. Com Tchau, Deus. boa noite. Tchau, professora. Foi excelente a aula. Obrigada. Tchau. Tô